bem-vindos ao nosso encontro desta noite. A você que nos ouve pela transmissão ao vivo, simultânea, pela transmissão radiofônica, e também você que nos assiste pela TV, você que pela internet está conectado a nós, eu saúdo com graça e paz. Esta noite nós estamos transmitindo o nosso culto para 22 estados da nossa federação e transmitindo o nosso culto para 62 países. Minha saudação fraterna a todos aqueles que estão ligados a nós de alguma forma por algum veículo de comunicação. Seja bem-vindo ao Encontro das Águias desta noite, você que de forma presencial está aqui na nossa instalação, nosso auditório, e a você que assiste aí da sua casa, do seu escritório, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao encontro dessa noite. Tem uma igreja viva aqui neste lugar, imagino eu. Queridos, nós estamos nos preparando para o mês de novembro. Mês de novembro nós vamos receber aí no aeroporto de São Luís umas comitivas que estão vindo de várias partes do nosso país para o nosso encontro do dia 12 ao dia 15 de novembro. Já estamos nos preparando, as equipes estão sendo montadas, o trabalho está sendo efetivado e do dia 12 ao dia 15 estaremos comemorando 10 anos que nós estamos aqui nesta cidade. Chegamos exatamente aqui no dia 2 de agosto do ano de 2005, e no mês de novembro estávamos começando a nossa congregação, ainda nos reunindo nas ruas, nas praças, e são 10 anos de muito trabalho, e nós estamos comemorando isso com os nossos amigos. Quero convidar você a marcar essa data na sua agenda, porque será um tempo de glória para nós, um tempo maravilhoso, e você é nosso convidado especial. Muito bem, eu quero objetivamente ir à mensagem, uma vez que a gente tem um tempo limitado de transmissão do culto desta noite pela rádio. Eu dei um tema para esta mensagem. Essa mensagem primitivamente chamava-se Agendas Atrasadas. Eu mudei o título dela e mudei um pouco a estrutura da mensagem, chamei essa mensagem de A Síndrome de Emaús. O nosso cenário é logo nos dias que Jesus havia sido sepultado. Jesus havia sido sepultado e no momento em que seus discípulos estão se dispersando, porque haviam perdido o foco do chamado e da condução da fé naquele momento, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Não sei se você esteve aqui domingo próximo passado e quarta-feira, eu estava citando como a voz de um luto trágico pode interromper os nossos padrões mais elevados de consciência e de sensatez. Como é impressionante que nossas estruturas de racionalidade podem ser dribladas severamente por emoções que se afloram a partir do impacto daquilo que eu estou chamando de dor do luto trágico. Eu dei um salto na história de José, aquele que havia sido governador do Egito, quando ainda na casa de seu pai, amado por Jacó, que é um pecuarista. Jacó trabalhava com gados miúdos, trabalhava com ovelha, com cabritos, e naquele momento em que os seus irmãos de José, vendem o rapaz para os mercadores, quando eles vão procurar José, Rúben vai procurar José e não o encontra, os irmãos então simulam uma situação. Eles capturam a túnica colorida que Jacó havia dado de presente para José
e matam um cabrito. O sangue do cabrito, eles tingem a túnica do José e, sem darem qualquer explicação, pegam aquela túnica e levam para José, ou para Jacó, que estava aflito, esperando o filho que não aparecia. As buscas estavam sendo intensificadas e ninguém achava José. De repente, seus irmãos saem à busca. A trama havia sido bem sucedida, eles conseguem vender o rapaz para os mercadores que iam para o Egito, mas trazem a túnica tinta de sangue. Apresentam a Jacó. Jacó coloca a sua mão na túnica de José, e os irmãos não precisam mentir, não precisam contar uma história. A história está no interior fantasístico de Jacó, está nessa desordem emocional a partir do impacto dessa notícia do luto trágico. Ele olha para aquela túnica e começa a contar uma história que não foi contada por ninguém. Seu imaginário dá lugar à sua consciência. Ele olha e diz: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou. Quem disse para ele que uma besta fera tinha devorado seu filho? Ninguém. Ele imaginou, ele criou uma história. O impacto sobre ele foi tão severo que ele criou uma história. Ele diz: uma besta fera devorou meu filho, o fez em pedaços. E entra num luto. Eu quero só corrigir o período, de 17 anos. Ele chora 17 anos a morte de um filho que não havia morrido. 17 anos veste um luto de uma morte que não aconteceu. Jacó era um experiente criador de gado. Ele sabia a diferença do sangue de um animal para o sangue humano. O cheiro, a textura. Mas nem a mais sofisticada produção do seu cérebro pôde conter ao drible das emoções. Ele olha e nem percebe que o sangue é de um animal, que a textura não é de sangue humano, que o cheiro não é de sangue humano. Foi enganado. Enganado por causa desta dor exacerbada que ele recebe dentro das suas emoções. E eu venho pensando nisto esta semana. O que um evento pode fazer comigo e contigo? O que um evento pode fazer conosco, arrancando de nós, muitas vezes, a sensatez da nossa espiritualidade, a sobriedade da nossa fé, a racionalidade do nosso intelecto, arruinando com o nosso saber, reduzindo-nos a meninos desesperados, desorganizados internamente, a partir de notícias que temos recebido e sequer temos nos dado ao capricho de conferir se isto de fato é uma verdade, se de fato deveríamos estar chorando o que estamos chorando. Contei a história que minha mãe recebe uma ligação, tem 1 ano e qualquer coisa, e do outro lado da linha alguém dizia: seu filho está comigo. E alguém, um rapaz, chorava, gritava: de mamãe, mamãe, mamãe. Eu não chamo minha mãe de mamãe, eu chamo minha mãe de mãe. Logo ela disse: eu não tenho filho, seu vagabundo. Praco. Evitou um infarto. Quantas pessoas nós conhecemos que ao ver o Flamengo perder, sim, filho, uns nascem para ganhar, outros para perder, desculpe, morrem na poltrona. Jogo do Brasil, jogo do Brasil, notícia no jornal. Quando Mel Gibson lançou aquele filme sobre a morte de Jesus, vocês viram as notícias nos jornais, pessoas morriam fulminadas na poltrona do cinema. Tamanho era o impacto da emoção.
A química do corpo funcionava de uma maneira tão absurda que o coração não suportava, aqui e ali alguém estava morrendo. Se você não for uma pessoa organizada emocionalmente, e parte das tuas vitórias na vida vão estar dependendo de suas emoções organizadas. Se você não estiver preparado interiormente, se você for desorganizado por dentro, você nunca terá êxito do lado de fora. Precisa estar preparado pelo lado de dentro, ter emoções pontualmente organizadas, ou você pode não chegar lá. Parte das minhas vitórias, repeat please, vão depender da organização do meu mundo interior. Pense nisso. Se você não tiver um mundo interior organizado, você pode estar perdendo suas melhores oportunidades. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou dar um tempinho para você que está em casa, você que está me acompanhando, transitando pelo seu carro na cidade, não seja tentado a abrir a sua Bíblia agora. Só ouça, ou então pare o seu carro em algum cantinho se quiser fazer a leitura. Mas não olhe para seu aparelho agora. Vamos lá, gente? Podemos ler? Quantos chegaram lá, digam glória a Deus. Os que ainda não chegaram, digam misericórdia. Sem misericórdia? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas ou Clopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que os anjos afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes perguntou: como vocês demoram a entender e a crer que tudo que os profetas disseram é verdade? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés, ou com os livros de Moisés, com o Pentateuco, e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam,
Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse e disseram: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento. Fala-nos ao coração essa noite. Abra os olhos do nosso coração. Há coisas, Senhor, que se nós não enxergarmos com o coração, de fato nós não vamos enxergar. Há coisas que precisamos colocar o nosso coração. E como esta noite é uma noite de adoração, nós queremos te adorar com o nosso melhor, inclusive com o melhor das nossas emoções. Nós queremos colocar no teu altar nossa expectativa, desejamos colocar a nossa atenção. Senhor, captura o nosso coração esta noite e fala conosco de uma maneira tão peculiar, tão familiar. Desejamos ouvir a tua voz como teus discípulos ouviram comendo pão e peixe na beira do mar. Que haja simplicidade na atmosfera desta noite, que a ambiência seja favorável para isso. É o que nós te suplicamos, confiados no precioso nome de nosso amo, Jesus Cristo, a quem de todo o coração amamos. Amém. Essa longa narrativa acontece logo depois da morte de Jesus. Na verdade, foi logo no início do dia da ressurreição. Esses dois discípulos de Jesus estão caminhando com a dor do luto. Um deles, já tenho explicado, que ele era meio parente de Jesus, o que se chama Clopas ou Cleopas. Ele é marido de uma irmã de Maria, era tio de Jesus. Imagine que tinha uma relação familiar muito próxima, era alguém da família, possivelmente havia visto Jesus crescer e trabalhar com José, criou afetos, criou relacionamentos, criou expectativas, vendo a sabedoria daquele menino, como ele se movia entre os sábios, como era surpreendente a sua postura diante das circunstâncias. Quem sabe o próprio Clopas estava no dia em que Jesus fez o seu primeiro milagre publicamente, transformando a água daquele casamento de Caná em vinho. Se ele não estava ali, naturalmente Maria chegou em casa contando tudo o que o filho havia feito no casamento. Então ele estava ali emocionalmente envolvido com aquele sobrinho, que era a esperança de Israel. Na verdade, a demanda que eles faziam em Jesus é que Jesus era o Messias libertador, era aquele que vinha para romper com o poder de Roma sobre a nação de Israel. Se você se lembra bem, neste período da história, os romanos estão dominando o mundo conhecido, e Israel está debaixo do poder controlador dos romanos. Até a religião deles era governada por Roma. Os sumos sacerdotes eram profissionais do púlpito, contratados pelo governo romano. A religião estava manipulada por Roma, a vida política. Sonhar naquela época era impossível. Como é que um povo escravo, refém, pode sonhar com dias melhores se estão debaixo da castração econômica de um poder maior? Houve épocas na nossa nação, a maioria de vocês não era nascido nesta época, em que sonhar era quase impossível. A inflação galopante, a loucura do mercado financeiro,
A gente sonhar com Fusca era coisa de luxo naquela época. Eu era um rapazinho, eu sonhava em ter meu primeiro Fusca, que fosse um Fusca, né? Não tinha muitos outros carros também na época, né? Mas era impossível ter coisas, era um momento de castração sobre a economia do país, não é? Israel está por aqui. Aí aparece alguém com uma proposta de ser o libertador de Israel, o Messias. E a profecia que gerou expectativa é que ele ia libertar Israel do jugo e da dominação do poder de Roma. Então o sonho estava ali, presente naquele lugar. De repente, eles recebem a notícia de que o sonho havia se esvaído, de que aquele que havia nascido para libertar Israel das garras poderosas de Roma havia sucumbido na morte vergonhosa da cruz, exposto ao vexame publicamente, sendo crucificado no Monte da Caveira. Eles estão chorando. E esse luto trágico, eu quero agora me organizar um pouco com você. Do versículo 13 ao versículo 17, eles estão caminhando e contando uma história de perda de sentido na sua existência. Guarda isso que eu estou te falando. Do versículo 13 ao versículo 17, o discurso deles, quando Jesus entra no cenário, você percebe? Jesus entra e nem Clopas consegue perceber que o sobrinho está ali, porque foram vitimizados por esta dor do luto trágico. Aquele evento rompeu com a consciência de Clopas e de seu amigo, tanto quanto a notícia rompeu e driblou com a racionalidade do Jacó. É que essa dor do luto, ela castra de nós a razão. Eles estão do lado de Jesus, conversando com Jesus, mas não podem, estão embotados nos seus sentidos. Eles estão com falta de sentido na vida. Outro dia, falando um pouco sobre as neuroses nogênicas, esse é um conceito do pai da logoterapia, Dr. Viktor Frankl, ele que é contemporâneo de Freud, parceiro de Freud em muitas discussões. Eu dizia, quando contava essa história, que Freud conhecia tão bem o endereço de Viktor Frankl, que numa entrevista despojada, Freud citou o endereço de Viktor Frankl, tamanha era a intensidade da troca de correspondência entre os dois. E Viktor Frankl tem uma percepção do ser diferente, por exemplo, de Freud, e diferente também de Adler. Viktor Frankl não vê o homem como um ser sexual, ou meramente sexual, nem vê o homem meramente um ser social. Viktor Frankl tem a percepção do homem espiritual e desenvolve uma teoria das neuroses noogênicas. Esse no é do espírito, é um fragmento de uma palavra em grego que quer dizer espírito. Diz Viktor Frankl que esse tipo de neurose, diferente das percebidas por Freud e por Adler, elas têm uma relação direta com a vacuidade humana, com a ausência de propósito, com a perda de sentido. Eu estava lendo alguns argumentos de Viktor Frankl, e ele diz que se você sabe o porquê, você aguentará os comos. Se você sabe os porquês, você suportará os comos. Mas se você não conhece e não identifica os porquês, não será capaz de suportar os comos da vida. Seu ser estará desorientado, porque cada um de nós caminha motivado por um propósito na vida. E quando este propósito inexiste, quando ele é sequestrado,
seja pelo impacto da economia, seja pelo impacto de um afeto ou um desafeto, seja pela perda da estabilidade de um casamento, seja porque seu amor foi embora, seja pela perda da sua vaga no emprego, seja por algum motivo que provocou dentro de você este luto trágico, é possível que você se desoriente e se desorganize pelo lado de dentro. É isso que está acontecendo agora com esses discípulos de Jesus. Eles foram tão negativamente impactados que eles até se esqueceram que estavam debaixo de uma promessa de ressurreição. Eles haviam ouvido pouco tempo antes Jesus dizer para eles mesmos, não é? Olha, diga para o pessoal aí que vem da Grécia, querendo saber algum sinal de mim, diz para eles que eu vou deixar um sinal para eles, e o sinal que eu deixo é o sinal do profeta Jonas: daqui a 3 dias eu ressuscitarei dos mortos. Mas eles estavam tão absortos, tão dominados pela dor, que eles se esqueceram. Eu às vezes acho que eles se parecem um pouco comigo. Não sei se parece com você. Quantos de vocês entendem que tem uma palavra de Deus para a sua vida aí? Não, faça um barulho decente para eu saber que você tem mesmo uma palavra aí. Como é impressionante, nós que temos a consciência de que fomos possuídos por uma palavra de Deus, num determinado momento de ausência, de um impacto sobre nossa alma, nós nos esquecemos da promessa, nos desorientamos no tempo e no espaço, não sabemos nem mais o que fazer, nem para onde ir. É isso que eles estão vivendo, uma desordem interna. Eles estão desorganizados internamente, não podem funcionar bem na vida. Eles vão arrastando o chinelo de volta para casa como se dissessem: acabou, não tem mais jeito para nós, nossa esperança foi embora. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você passe pela pior tragédia da tua vida, a palavra que saiu da boca de Deus para a tua história vai se cumprir, porque não há impossíveis para Deus. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos, 20 anos, mas vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa desordem, essa neurose nogênica, ela desorienta aqueles dois. E eles começam a fazer o quê? Do versículo 18 ao 19, eles começam um discurso pessimista, porque não tem mais esperança. O discurso pessimista toma conta da história, e eles estão falando com Jesus, aquele negócio todo, aquele discurso todo, aquela proposta toda, nada daquilo vai acontecer. E o discurso começa a ficar pessimista. Eu quero pedir uma coisa a você: se você tem fé, ainda que você passe pela dor, mantenha o teu discurso impecável. Seja conforme você crê e não conforme você experimenta. Ainda que possa em algum momento parecer incoerente o discurso com a tua experiência, mantenha a confissão da tua esperança. O escritor aos Hebreus nos adverte de que nesses momentos precisamos manter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele prometeu, Ele cumprirá. Uma salva de palmas a Ele que promete e cumpre. Eu olho bem aqui para o versículo 21, que diz: e a nossa esperança era que Ele fosse o nosso libertador. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. A negação das possibilidades de mudança estarão presentes nesse momento, e você precisa estar acordado para isso. Chega um momento na nossa história, por causa desse impacto violento sobre nossa alma, que nós vamos negar a possibilidade de mudança. Vamos acreditar que chegou ao fim mesmo, que Deus não pode fazer mais nada. Afinal de contas, já 3 dias se passaram.
Se alguma coisa tivesse que acontecer, teria que acontecer no primeiro dia. Querido, para Deus, não há dia, não há hora que nós possamos aferir com o nosso calendário. Deus tem a hora certa de fazer todas as coisas. Deus não se equivoca com o tempo e com a hora. Quando eles, olhando para esse quadro de 3 dias já se passaram, o que eles estão fazendo é que eles estão negando as possibilidades da mudança. Eu quero animar você a ficar atento, porque em algum momento sua alma vai estar tão desorganizada que é possível que você esteja do lado da sua vitória e não esteja vendo, porque está possuído da negação da mudança. E quando você nega a mudança, você não consegue ver a mudança, ainda que ela esteja presente. Eu me lembro de Isaías, que outro dia estava pregando e falando sobre a participação de Isaías dentro do cenário da nação. E Isaías, ele é uma contramão dentro da nação de Israel. Ele pega uma nação completamente desorganizada, no cativeiro, sem possibilidade de sonhar. Ele encontra uma nação cativa e ele se levanta para profetizar. No cativeiro babilônico, é Isaías quem está profetizando dentro do cativeiro. Não, Jeremias no cativeiro babilônico. E eu estou falando de Isaías agora, desculpe aqui. Mas Isaías também está dentro de um cativeiro, profetizando no meio dessa confusão. Aí ele diz assim: Deus vai colocar rios nos lugares desertos. Ele vai colocar uma estrada e uma rota onde não tem estrada nem rota. Deus tem as geografias em suas mãos, a economia em suas mãos. Jamais negue a possibilidade da mudança quando você está lidando com Deus, porque Ele é aquele que é capaz de, num só momento, mudar toda a história da tua vida. Quando eu estou diante dessa história, dessa síndrome de Emaús, eu olho para essa história e começo a sentir algumas dores, porque às vezes vejo minha própria história aqui dentro. Do versículo 22 ao versículo 24, nesse momento, eles estão vivendo um dos maiores perigos da existência humana. A escuta deles se tornou refém dos acontecimentos. Jesus está falando de uma coisa, mas eles são reféns dos acontecimentos. Sabe, toda a história passa com a presença de Jesus ao lado deles. Mas como eles se tornaram reféns dos acontecimentos, eles estão manipulados pelo que aconteceu, que eles sequer podem perceber que de quem eles estão falando está do lado deles. Queridos, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de Jesus Cristo, daquele que a morte não pôde contê-lo. E parece que, como reféns dos acontecimentos, eles humanizam tanto a tragédia que esquecem que o Messias tinha prometido sua volta. Reféns dos acontecimentos, eles não são capazes de acreditar na possibilidade do milagre da ressurreição. E aqui reside um grande problema que faz parte da nossa história pessoal. É que, vivendo a dor que vivemos, ainda que a gente tenha uma certa consciência de que Deus está presente, você acredita que Jesus vai estar contigo todos os dias? O quanto você acredita nisso? De 0 a 100, quanto é que tu acredita? Bom, vou acreditar que você acredita que é 100. Não estou subestimando sua fé, não é isso, não é isso. É que, conhecendo o coração de um ser humano, eu sei muito bem que às vezes nós nos tornamos reféns dos fatos, das circunstâncias. E como é difícil crer quando a dialética
dos acontecimentos se torna tão forte, tão evidente, tão fática. Parece que o discurso, parece que a sentença não pode ser revogada. Parece que o diagnóstico não pode ser alterado. Há exames suficientes, há comprovações suficientes. Isso não pode ser mudado. Nessa minha última viagem ao bar, eu estava conversando com o pastor Webson e ele estava me contando uma história, que é uma história muito intrigante. Eu já havia ouvido essa história, e ele me disse: bispo, essa história aconteceu com um pastor amigo meu aqui de Minas. Ele viveu essa experiência na igreja dele e me contou esta história. Presta atenção. Irmã Francisca, vou botar um nome nela que eu não me lembro. Francisca, tá bom o nome para você? Irmã Francisca chega bem cedo em casa, porque havia voltado da oração, doutor Bentivi. Quando ela chega em casa, perto da casa, havia um alvoroço, carro do corpo de bombeiros, ambulância, polícia e a multidão dos vizinhos. E quando ela se aproxima, ela recebe uma notícia. Os 3 filhos dela estavam mortos. É que o mais velho acordou de manhã cedo, a mamãe ainda estava na oração. Ele acordou de manhã cedo, pegou um pouco de água, um pouco de açúcar e um pacotinho de suco, um suco cor-de-rosa. Misturou aquilo tudo e fez um suquinho para ele e para os irmãos. Veneno de rato. Bebeu, deu para os irmãozinhos e os 3 morreram. Quando a irmã Francisca recebe a notícia, o impacto é tão violento, ela cai para trás e é conduzida ao hospital. Acorda daquela dor e pergunta: onde estão meus meninos? E o enfermeiro diz: está no necrotério aqui do hospital. Ela diz: pode me levar até lá? E o enfermeiro, de boa vontade, conduziu a irmã Francisca até o necrotério e deixou a irmã Francisca sozinha diante do mármore branco daquela sala. A irmã Francisca agradeceu ao enfermeiro. Ele deu uma saidinha da sala para deixá-la sozinha. Ela trancou a sala e ficou sozinha, trancada dentro da sala, olhando para suas 3 crianças sobre o mármore. E ela disse: Jesus, não está certo. Eu estava orando por cada um deles, orando pelo futuro deles, orando pela vida profissional deles. Eu estava me derramando diante de Ti. Eu não estava no pagode, eu não estava com a minha vida fora de ordem. Eu estava orando pela minha família, Jesus. Esse é o quadro que eu encontro ao chegar em casa. Minhas 3 crianças mortas, porque eu estava orando, devia estar em casa, eu estava buscando a Tua face. E meus filhos estão mortos. Jesus, isso não está certo. Tu precisa dar um jeito nessa história. E ela começou a chorar. E ela conta que à medida que ela começou a chorar, a lágrima dela caiu na testa do mais novinho. E o mais novinho fez assim. Atchim!
Ela disse que começou a chorar mais ainda, começou a esfregar a lágrima na testa do segundo e do terceiro. E daqui a pouco o segundo, o terceiro, e os três ressuscitaram. Não estou te contando uma história sem registro. Não estou te contando uma história para te emocionar, para arrancar de você qualquer tipo de emoção, ofendendo sua razão. Eu estou te dizendo que para Deus não há impossíveis. Mesmo diante da dor do luto trágico, é preciso que você não perca a percepção da presença de Deus na tua vida e na tua história. Quando você tiver a notícia de que não tem mais jeito, experimenta colocar isso nas mãos de Jesus. Alguém havia dito para minha mãe: seu filho não tem mais jeito. Se você tem um filho que a sociedade diz que não tem mais jeito, ei, escuta o que eu estou te falando aqui. Se você tem um filho, uma filha, que a sociedade diz que não tem mais jeito, eu venho aqui para andar na contramão do que andam dizendo e dizer para você que na mão de Jesus até morto tem jeito. Se andam dizendo por aí que seu casamento não tem mais jeito, que sua empresa não tem jeito, que não tem mais jeito para você, se parece que o diagnóstico contábil aponta para um vermelho sem recuperação, eu quero te dizer que quando Jesus entra dentro de uma empresa, Ele bota essa empresa que está de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Deus é Deus. Deus não é gente, não. Limitado. Deus é soberano. Tudo subsiste pela palavra do seu poder. Sabe o que é subsistir? É existir e continuar existindo. Todas as coisas, cada estrela, viva ou morta, cada brilho intenso ou não intenso, cada sistema solar, cada era, está nas mãos do Cordeiro de Deus, aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Ele não é o começo e o fim de uma religião, ele é o começo e o fim da vida e de tudo que nela existe. Senhor dos mares é o seu nome, Senhor de todo o universo. Minha poesia predileta saiu de dentro da minha alma, nasceu de dentro de mim. Um dia eu estava adorando, e a minha adoração extrapolou a terra. E eu adorava, meu tabernáculo terrestre estava unido ao tabernáculo terrestre naquela noite de adoração. E eu comecei a dizer coisas, e uma delas, que foi uma declaração poética, eu dizia que se todos os sóis de todas as galáxias e galáxias e galáxias se reunissem num dia só para brilharem com toda a força do seu fulgor, se todos eles brilhassem a uma só vez, diante do brilho da glória do Cordeiro, eles seriam ofuscados pelo brilho da glória dele. Jesus é Deus.
o Verbo eterno, que deixou a glória de ser Deus para assumir a glória de ser homem, para que nós, homens, tivéssemos acesso à glória de Deus. Foi majestosa a solução que Deus deu para nós, nos reconciliou nele. Reconciliar é trazer para o concílio novamente. Quando desgarrados nós estávamos, ele providenciou a reconciliação. Ele fez de nós seus príncipes novamente. Nós somos os reis do rei. Ele deu brilho e sentido à nossa vida. E a promessa dele, para que nenhum luto trágico tome conta da sua existência, e diante do conflito você nunca perca o referencial divino, ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não, isso merecia um pouco mais de vida da sua parte, não é não? Está doido, senhor. Isso quer dizer, eu nunca mais vou abandonar você. Você pode até não vê-lo. Você pode até não enxergar a presença física dele. Mas você vai saber. A presença dele nunca mais vai abandonar você. E seja você onde estiver. Sara estava cantando ainda há pouco e ela dizia: ainda que nós nos afastemos, ele nos trará de volta. Ei, não tem mais jeito para você. Você que uma vez se encontrou com o brilho de sua glória, que o conhecimento de Deus foi desvendado pelo seu espírito, não tem mais jeito para você. Você pode tentar fugir, você pode tentar partir, ele vai trazer você de volta. Aí se eu colocar a minha casa lá no mais profundo abismo, a mão dele vai trazer você de volta. E se eu não quiser, ele vai inclinar teu coração. Eu não acredito, então meta a tua casa lá no abismo. Agora a chapa vai esquentar, né? Se tu estiver disposto a sofrer o dano da chapa esquentando. Mas mesmo se eu colocar a minha casa lá no mais alto céu, se eu comprar uma passagem de ida para Marte, você pode comprar de ida, ele vai trazer você de volta. Você tem um Deus. Você não tem um boneco, um espectro. Você tem um Deus que te ama, que ama você, mesmo doidinho como tu és. Que o amor dele é incondicional. Não há nada, isso quer dizer que não há nada que você faça que possa aumentar o amor de Deus por você. Mas, bispo, se eu for um bom moço na igreja, ele vai continuar te amando. E se eu não fizer o trabalho de casa, ele vai continuar te amando mesmo não fazendo o trabalho de casa. Entendeu? Agora também não há nada que você deixe de fazer que vai diminuir o amor dele por você. Porque o amor dele por você é incondicional. Ele decidiu morar dentro de você. Não me pergunte por quê, porque eu não moraria. Mas ele decidiu morar, habitar dentro de você. Aqui está um mistério da fé. O escritor aos Hebreus diz que quem se aproxima de Deus é preciso ter um ponto de partida. É preciso compreender e crer que Ele existe. Eu não creio que Deus existe, então nem se aproxime dEle. Fica na tua aí. Fica na tua. Mas se você começa a crer que Deus existe, vai se aproximando dEle. À medida que você vai se aproximando dEle, Ele vai se aproximando de você. Ele vai começar a abrir o coração dEle, você vai ter o coração dEle revelado em você. Ele vai surpreender você. Ele vai fazer de você a morada dEle. E aqui é que está o mistério da fé. Porque a fé
ela não se dá por uma operação intelectual. É claro que a fé não é burra e ela não emburrece ninguém, mas a fé, ela é supra-intelectual. A fé, ela não é resultado do assentimento intelectual. A fé, ela lida com o teu espírito. Ela vaza o terreno da intelectualidade e escoa para dentro do teu coração. É preciso ter coração para crer. Outro dia eu vi um rapaz de boa intenção, ele tentava convencer, quase espancava o outro. Rapaz, tu tem que crer em Deus. O cara dizia, rapaz, eu não creio, mas tu tem que crer, seu vagabundo, tu tem que crer. Ei, não é assim, não é assim. Se Deus não revelar Jesus a uma pessoa, não há quem possa revelá-lo. Porque a nossa relação com Deus parte de uma revelação. É um mistério. Tem gente que quer crer e não consegue. Pode ser até aqui essa noite que tem alguém assim. Bispo, eu quero crer. Fé não é tentativa de crer. E ninguém convence ninguém. Você acha que minha missão é convencer você de alguma coisa? Esqueça. Se o Espírito de Deus não convencer você, filho, ninguém convence. Agora eu quero dizer uma coisa, quando Ele convence você, Ele começa a fazer arder no coração alguma coisinha. É o último lero-lero do Clopas com um amigo dele. Os caras estão ali, rapaz, acaso, quando ele falava conosco, não nos ardia o coração, não tinha um negócio estranho que se movia dentro da gente. Querido, tem alguma coisa estranha que se move dentro de você? Quando Deus começa a falar, levanta a tua mão e dê um glória a Deus aí. Rapaz, é um troço assim. Olha, eu vou te falar, de vez em quando Deus começa a falar comigo, eu começo a chorar. Não sei me motivar muito, não. Ele começa a falar, eu começo a chorar. Chorar. Essa madrugada, meu Deus do céu, sei lá que hora era aquilo, acho que era umas 3 da manhã. Meu olho parecia 2 bilhas, eu estava aceso, acordado. Um misto de angústia, de dor, e eu rolando na cama. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe o que eu fiz? Chorei. Sabe aqueles dias que você acha que não vai acontecer mais nada? Quando tu acordar de manhã não tem mais nada vivo? A minha alma estava assim, atribulada. Quer saber o motivo? Quando descobri, me conta, porque nem eu sabia qual era o motivo daquela loucura. Era ali uma turbulência. O silêncio da noite parecia que estava gritando dentro de mim. De repente o Espírito Santo começou a falar. E eu comecei a chorar. E quando eu acordei de manhã, as possibilidades são todas. Possibilidade real. O choro. O choro pode durar uma noite, meu campeão, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar uma noite inteira, mas quando o dia chegar, nasce também a esperança de que Deus continua sendo Deus e no controle de todas as coisas. Não tem tragédia para Deus. Tem novas oportunidades sendo geradas todos os dias, para mim e para você. Portanto, diante de uma notícia que golpeia a sua alma, pelo amor de Deus, não perca a referência divina na sua vida. Continue crendo. Deixa a tua lágrima cair. Ela pode cair na testa desse menino morto. A sua lágrima está sendo... Rapaz, eu gosto disso. Eu não sei se eu
sou um latino-americano romântico, mas eu gosto de me lembrar que cada lágrima que cai do meu rosto, cada lágrima que cai, está sendo colhida num cálice. Cálice e colocada diante de um memorial. E Deus olha para o cálice cheio de lágrimas. Uma memória para Deus, Ele não vai se esquecer de cada lágrima que cai dos seus olhos. Pode esperar, Deus não tem a perda da memória. As tuas lágrimas não deixam Ele se esquecer de você. Numa hora dessa, de repente, diga de repente, quando você menos esperar, Ele vai se levantar com poder e glória. E vão ver que há Deus em Israel, há Deus na igreja, há Deus na tua família, há Deus na tua vida, há Deus na tua casa. Há um Deus presente, vivo e participante da tua vida e da tua história. Sua acaso não faz arder seu coração? Não bate dentro do teu peito um sentimento? Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado me pertence. Esse sentimento de pertencimento não está dentro de você? Querido, chega uma hora, eu termino aqui. Eu estou terminando bem aqui. Mando minha saudação fraterna a todos que me ouviram agora ao vivo pela rádio, com meu abraço todo carinhoso, até domingo próximo que vem. O desejo de Deus é trazer você para perto dEle e fazer de você um amigo. Um amigo. Alguém que possa andar com Ele pela cidade. Alguém que não vira esquisito, mas uma casa para a sua habitação. O desejo de Deus é encontrar no seu coração um lugar para Ele habitar. Querido, não se esqueça disso. Ele nunca mais vai deixar você. Nem nos seus piores delírios, nos seus mais atordoados devaneios, Ele não vai deixar você, nunca mais. Ele decidiu entrar na sua vida para fazer de você sua casa predileta. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu, quando era rapazinho, tinha uma música que dizia: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Tia, como é isso? Mora aqui? Deus só está aqui porque você está aqui. Entende? Nós somos as pedras vivas, que construídas somos a habitação de Deus. Deus mora dentro de gente. Deus não mora dentro de um prédio. Pode até caprichar, e deve ser caprichoso mesmo, né? O lugar onde a gente cultua a Deus precisa ser caprichado, na medida da possibilidade. Mas tenha capricho com a casa de Deus, que é você.